Boa noite para todos nós. Não está com frio, Renê? Ainda não. Tá bom. Bom. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, logo no começo do capítulo, ele traz uma discussão muito interessante para nós, que ele fala sobre as causas das aflições. Qual é a motivação pela qual os espíritos e nós passamos pelo sofrimento? Segundo a doutrina espírita, existe, na verdade, duas causas fundamentais para a razão do sofrimento humano. A primeira dessas causas, a primeira das justificativas que nós encontramos na literatura espírita é o presente, a atual existência, aquilo que estamos vivendo nesta atual existência. E Allan Kardec, quando trata desta questão na obra, faz questão de dizer que a primeira das causas que nós devemos buscar, Kelly, não deve ser o passado, que nós temos que primeiro buscar causas no presente, porque enquanto existirem causas no presente, não é razoável que nós culpemos o passado por aquilo que nos está acontecendo em virtude do passado que a gente possa ter, ou o contrário, eu não posso considerar que as coisas se deem devido ao passado, se no presente eu encontro causas para aquilo que está acontecendo. Então, diante de um sofrimento, primeiro movimento que nós devemos fazer: até que ponto, na atual existência, naquilo que hoje vivo, naquilo que hoje faço, não existem as justificativas para o que está acontecendo comigo? Às vezes nós vemos conflitos familiares em que as pessoas dizem assim: eu tenho um problema do passado com o meu marido, é por isso que a gente não se entende. Mas no presente, na atual existência, nos tempos de agora, nesta semana, nós estamos dando causa para que sofrimentos aconteçam conosco. Eu lembro uma vez, faz muito tempo isso, já deve fazer uns 35 anos isso. Eu estava no Centro Espírita, lá em Rondônia, e um rapaz esteve lá para conversar, contando a história dele, dizendo que ela era uma época de muito garimpo em Rondônia, então as pessoas perdiam e ganhavam dinheiro de maneira muito fácil. E ele me dizendo: estou passando por uma necessidade muito grande. Eu tinha casa, eu tinha meus negócios, eu tinha minha vida confortável, eu tinha tudo, tinha loja, carro, casa, negócios, vida boa, mas eu perdi tudo. Eu perdi tudo e eu nem me desespero, porque eu sei que isso é por causa do meu passado. Eu, na verdade, fiz muita coisa errada no meu passado, e agora, quando eu tinha tudo, eu perdi tudo. E ele falando comigo e eu pensando: puxa, mas ele perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu a loja, perdeu tudo. Aí fiquei pensando. Aí eu perguntei para ele: mas como foi que você perdeu a loja, o carro, a casa? E ele fez assim uma cara de inconformado e disse: no jogo, você acredita? Então, assim, o cara jogou a casa, jogou o carro, jogou a loja e perdeu. Razão do sofrimento: o passado. Ora, se eu encontro no presente as justificativas daquilo que me acontece,
Não é razoável que a gente vá apontar o passado como causa, se as causas estão no presente. Então, esse primeiro momento em que Allan Kardec se debruça sobre os sofrimentos humanos é muito importante para que a gente não se afaste da razão, para que a gente não entre num quadro até de fanatismo, de querer dizer que, não, se está tendo sofrimento, deve ser o passado. Não, vamos primeiro analisar a atual existência, se não há nenhuma história do agora que está produzindo as causas que nós estamos tendo. No livro Vida, Desafios e Soluções, que é o volume 8 da série psicológica de Joana de Ângeles, e mais propriamente no volume 9, chamado Amor Imbatível, Amor, também da série psicológica de Joana, existe uma preocupação muito grande da autora em nos resgatar os conflitos do período da infância como fatores desencadeadores dos nossos comportamentos equivocados. Infâncias traumáticas, infâncias com desamor, infâncias com abandono, infâncias em ambientes difíceis, famílias desestruturadas, que esses seriam elementos que seriam grandes causadores de muitas das nossas dificuldades de afeto, das nossas dificuldades de equilíbrio, que isso poderia estar desencadeado por uma infância infeliz, por uma história de sofrimento que acontece nessa infância, e essa história da infância provocaria um processo de sofrimento nas nossas vidas. Então, Allan Kardec, quando olha para a existência atual, diz: é importante que nós identifiquemos nas nossas vidas até que ponto nós não encontramos causas no hoje para justificar os nossos sofrimentos que passamos nesta existência. E dentro disso, existe um fator muito importante para que a gente analise essa questão das causas do sofrimento. Porque tão importante quanto a causa do sofrimento em si, é o agente do sofrimento. Quem produziu o processo de sofrimento nas nossas vidas? Quem foi o agente causador do sofrimento? Porque não é só eu recuar e dizer, está no presente, está no presente. É importante saber quem é o desencadeador do processo. Porque muitas vezes a causa está no presente e eu sou o causador do problema. Então eu sou uma pessoa intransigente no lar, eu crio confusão com todo mundo, eu adoro jogar prato, copo nos outros, eu ofendo com facilidade, eu grito, eu sou destemperado, eu quero bater nas pessoas. Então eu enxergo claramente que na minha personalidade existe um fator desencadeador do sofrimento, porque eu sou o indivíduo gerador do fato. Fui eu que corri no trânsito, o sinal estava fechado, mas eu quis atravessar e acabei provocando um acidente. Então, eu sou o causador, eu sou o agente provocador. Quando esses processos existem, fica muito claro que as causas estão no hoje, e que eu sou o desencadeador do processo de sofrimento, que sou eu o agente gerador do sofrimento. Mas eu tenho uma outra situação, em que o sofrimento está no hoje, mas eu não sou o agente do sofrimento. Muitas vezes eu experimento um sofrimento, mas eu não sou o causador, não fui eu que causei. Eu, na verdade, experimento esse processo na minha vida, mas eu não sou o agente provocador dele. Por exemplo, eu sofri.
Por que eu sou uma pessoa traumatizada, não quero me relacionar com ninguém, prefiro viver sozinho, não quero casar, não quero ter pessoa nenhuma, moro sozinho, não quero ninguém na minha casa? Porque eu tenho uma história de infância muito difícil, em que meus pais me abandonaram, ou tive pais muito agressivos, tive uma história muito complicada na infância. O psicólogo vai e diz, está vendo? Achei a raiz do problema. O seu problema é a infância. A sua infância traumatizada provocou uma vida de adulto traumatizada. Para o psicólogo está muito bom, tá? Está ótimo, porque ele encontrou na minha infância a causa do meu sofrimento, causas atuais da aflição. Meu pai me abandonou, minha mãe era cruel, me batia demais, me torturava. Eu tive uma história de abandono, de uma adoção, múltiplas adoções, sei lá, vivi com pais viciados, pais perversos, cruéis. Então o psicólogo vai dizer, opa, encontrei a raiz. É esse processo que você viveu na infância que justifica o seu momento de agora. Só que neste caso é diferente do outro, em que eu agredia em casa, que eu ofendia, porque na verdade o agente provocador do sofrimento não fui eu. Eu sou, na verdade, resultado das perturbações e das agressões que eu sofri. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Nas causas atuais, existem duas condições. Eu ser a pessoa que provoca o sofrimento e a outra, eu sou a pessoa que sofre o sofrimento. Então as causas estão no hoje, mas eu é que sou o provocador do sofrimento. E outro eu estou recebendo. De uma infância difícil, de uma história que eu não provoquei, eu recebo isso. Então, nas causas atuais, tanto eu posso ser o agente, como eu posso ser aquele que recebe a agressão que a vida me oferece. Quem pode me provocar o sofrimento na vida? 3 elementos podem provocar o meu sofrimento. Primeiro, eu mesmo, que posso fazer mal a mim mesmo. Eu me automutilo, eu me suicido, eu me saboto, eu mesmo faço mal a mim próprio. Então, as causas estão no hoje, porque sou eu consigo me ver, olha, sou eu que faço isso comigo, sou eu que me torturo, sou eu que me maltrato, sou eu que decido que eu não tenho condição, sou eu que tenho uma autoestima muito baixa. Então, eu mesmo. De outras vezes, outros são os agentes que me provocam esse tipo de sofrimento, que fazem com que a minha história seja uma história de profunda dor, ou seja, a causa está em alguém que atua produzindo o sofrimento em mim mesmo. E há uma terceira, que é quando nem fui eu, nem foi ninguém, mas algo aconteceu sem que ninguém tivesse a intenção e o sofrimento me alcançou. Por exemplo, a pessoa nasceu cega, a pessoa nasceu com uma deficiência física ou mental, ela não provocou, mas o acidente aconteceu. Ela não estava fazendo nada de errado. Estava frio em Curitiba, ela foi se abrigar debaixo de uma marquise numa noite chuvosa e a marquise caiu em cima dela. Ela foi passear na feira e a árvore caiu em cima dela quando ela estava passeando na feira. Não foi ninguém disse assim, não, derruba a árvore em cima dela, vai. Então são causas que são, aconteceu agora, porque a árvore caiu em cima dela, só que quando é a natureza que agiu, não houve ninguém que provocou. Ninguém provocou isso. Eu não agi, não foi nem outrem, nem eu que produzimos, foi a própria natureza que fez. É uma doença, é um acidente, uma limitação qualquer, algo que surge na minha vida, um acidente que acontece, é uma chuva muito grande e na enxurrada a pessoa acaba sendo levada na enxurrada. É uma enchente que destrói meus negócios, ou seja, não há ninguém que você possa dizer, foi esta pessoa que foi na minha casa e tocou fogo nos meus negócios. Eu perdi por um desastre da natureza.
Então, quando nós temos fenômenos que a gente não tem a causa de alguém específico agindo, falta a justificativa de que as causas estão no agora. É quando acontece esta situação, é que Allan Kardec diz, aí você levanta o véu para considerar que as causas estejam no passado. Porque veja, se fui eu que me automutilei, se fui eu que provoquei em mim o sofrimento, eu estou vendo que a causa está no agora. Não, fui eu que provoquei a causa no agora. Mas quando é a natureza que agiu e me trouxe uma determinada circunstância, a causa não está no agora, porque eu não agi querendo aquilo, eu não provoquei. As coisas aconteceram em função de circunstâncias que ninguém tinha possibilidade de gerenciar isso. Então, nas causas que eu sou o causador, nas histórias que eu sou o causador, as causas são atuais. Nas histórias em que a causa é a natureza, então as causas não estão agora, estão no passado. E quando as causas são devidas a alguém que produz o sofrimento em nós? Porque não foi a natureza, não, mas também não fui eu, foi outrem que produziu aquilo em mim. O que pode estar acontecendo numa hora dessa? Nessas circunstâncias, as causas tanto podem estar no passado, como elas podem ser híbridas, estão no passado e no presente. Vamos lá. No livro Há 2000 anos, nós temos um personagem central chamado Públio Lentulus. Públio Lentulus é a reencarnação de seu próprio bisavô chamado Públio Lentulus Sura. Seu nome está nos livros de história. Teria se envolvido numa conspiração na época que Mário era o governante daquela região, e então ele se reúne com alguns conspiradores e tentam derrubar Mário do poder, fazem uma revolução, e Públio Lentulus Sura, bisavô de Públio Lentulus, é agente muito importante nesta revolução, e para conseguir concretizar o seu golpe que ele dá, ele mata os seus inimigos. E há uma característica, a história relata que ele arrancava os olhos dos seus inimigos. Então, se Públio Lentulus teve essa característica, ele tem dentro da sua personalidade algo bastante interessante. Ele tem uma questão em aberto na área da visão. Aí você poderia dizer, vai nascer cego, arrancou os olhos dos outros, vai nascer cego. Ele não nasce cego, ele nasce saudável, é senador, ele tem toda uma vida normal, mas ele tirou os olhos das pessoas, mas ele tem os olhos normais. Por quê? Porque a lei de causa e efeito, ela não se expressa de maneira assim tão matemática. Arrancou, vai ser arrancado. E ele tem a vida inteira vivendo de maneira plenamente normal. Só que durante a existência desta agora, quando ele já é o bisneto dele mesmo, ele ganha um grande inimigo. E esse grande inimigo dele, André de Horas, é um personagem que inclusive também está na história. Seu nome está na história na prisão Marmertina, parece o nome do parente dele lá, que teria também sido morto na mesma cadeia que Públio Lentulus Sura. Então, ele é preso, Públio Lentulus, no final da história, é preso pelo seu inimigo. Eu vou contar porque o livro é muito antigo, é de 1939, então todo mundo já deve ter tido tempo de ler. Então, ele é preso pelos seus inimigos, e o cara que prende, o seu inimigo que prende, diz assim, eu preciso torturar ele. Como é que eu vou torturar? E o livro diz o seguinte, que quando ele prende, ele fica andando na sala para um lado e para o outro, pensando como que eu vou torturá-lo.
vou tirar as pernas, tirar os braços, vou arrancar o coração dele fora, vou cortar, o que eu vou fazer com ele? E ele fica andando para lá e para cá, até que ele toma uma decisão: eu vou cegá-lo. Essa decisão de cegar é uma decisão que quem toma é André de Dioras. Ele poderia ter 1000 outras formas de torturar e matar Públio Lentulus, mas ele escolhe exatamente aquilo que na lei de causa e efeito seria uma espécie de lacuna que ele tem em Paulo. Então, André de Dioras decide: vou arrancar os olhos, eu vou queimar os olhos dele. Então ele queima os olhos através de uma outra pessoa, ele queima os olhos do senador. É muito forte a cena. E a gente diz assim: olha, ele está encontrando as consequências da lei de causa e efeito. Ué, mas a lei de causa e efeito está vindo por alguém? Será que era preciso que a lei de causa e efeito viesse por alguém? Porque a lei de causa e efeito, ela não precisa de justiceiros. Ninguém precisa dizer assim: eu sou o justiceiro da lei. Fulano machucou Beltrano, então eu vou lá e vou machucá-lo porque ele machucou. A lei não precisa de ninguém que se arvore para ser os seus justiceiros, seus vingadores. Está escrito, olho por olho, dente por dente. É verdade, mas os próprios rabinos dizem: está escrito olho por olho, dente por dente, mas não está escrito vai tu mesmo e arranca o olho do teu irmão. Está dizendo que ele pagará. Agora ele pagará como? Deixa a lei agir. Deixa que a lei de causa e efeito se incumba de alcançar as pessoas. Quando nós decidimos sermos os vingadores da lei, é porque está nos faltando a crença na justiça divina. Então eu preciso agir porque eu acho que Deus deu uma cochilada e não está percebendo no que aconteceu, e eu preciso ir lá colocar minha mãozinha para que a lei de causa e efeito aconteça. E na verdade não é assim. Ninguém precisa se apresentar como sendo o agente, o procurador da lei de causa e efeito. Olha, eu estou agindo em nome da lei. A lei tem os seus instrumentos. E quais são os instrumentos da lei, Jaira? A própria manifestação, sem que ninguém precise manchar as suas mãos. Ninguém precisa sujar as mãos de sangue para dizer: agora está vingado, agora a lei se organizou, agora voltou tudo para o eixo. Não, na verdade, quando eu me apresento, eu me torno devedor da lei, porque eu não precisava fazer isso. No livro Paulo e Estevão, no primeiro capítulo da obra, acontece uma cena muito interessante, exatamente em relação a essa questão. O que ocorre nesse momento do livro? Existe um personagem chamado Jochedebe, pai de Gesiel, que em função de ter sido muito maltratado numa disputa na justiça com o seu vizinho, que era ao mesmo tempo juiz, ele, para se vingar do vizinho e juiz, ele toca fogo nos campos do vizinho. Ele disse: quer dizer que você foi injusto comigo? Pois eu vou tocar fogo nos seus campos. Jochedebe toca fogo no campo do vizinho, aquela loucura, a gente correndo para querer apagar o fogo, e no meio dessa confusão, o filho dele, chamado Gesiel, vê o fogo do vizinho e vai ajudar. Quer dizer, o pai colocou fogo e o filho é que vai ajudar a apagar o fogo. Quando o filho chega em casa todo sujo, todo marcado do fogo, sujo do carvão, do fogo, cansado, o pai diz: mas você ainda foi apagar o fogo que eu coloquei? E o filho diz: mas meu pai, por que você fez isso? Aí ele conta: porque ele me foi injusto numa questão, toquei fogo fogo nos campos dele. E Gesiel então diz: meu pai, por que levantaste o braço vingador? Nós não precisamos levantar o braço vingador. Nenhum de nós precisa, porque
A lei de causa e efeito, ela mesma tem seus mecanismos, seja uma limitação física, seja uma doença, seja uma questão que alcança o indivíduo, independente dele precisar de que alguém venha para cumprir isso. Todas as vezes que alguém decide fazer justiça com as próprias mãos, esse alguém está se comprometendo na lei de causa e efeito. A lei tem suas próprias formas de agir. Então, na lógica da doutrina espírita, nós possuímos as causas atuais que são produzidas por nós. Nós somos os atores dessas dificuldades. E temos as causas anteriores, cujos autores também somos nós, só que no passado. Uma coisa é eu provocar no hoje a razão do meu sofrimento. Nas causas do passado, eu sou novamente o causador, porque fui eu em outra existência que deflagrei o processo através do qual a lei de causa e efeito me alcança hoje. Por exemplo, causas atuais. Sou eu que brigo em casa e por isso minha casa é uma casa de muita tensão, de muito desentendimento. Por quê? Porque eu faço isso. Sou eu que provoco, eu colho o resultado. Eu planto nesta existência e eu estou colhendo nessa existência. Quando é do passado, eu plantei noutra existência e estou colhendo nesta existência. Estou colhendo nessa. Então, na outra existência, eu era uma pessoa que tinha ódio de todo mundo, eu brigava com todo mundo. Hoje, esses meus inimigos nasceram dentro da minha casa. Então, está um inferno na minha família, mas eu, na verdade, provoquei esse processo quando lá atrás eu não consegui me entender com as pessoas. Então, eu tenho causas anteriores e tenho causas atuais. Quando por algum motivo eu encontro na atual existência razões para o meu sofrimento, a pergunta que nós temos para fazer é: e por que tenho pais cruéis? E por que tenho uma história de abandono? Se eu não provoquei, se são meus pais que provocaram, há que existir uma causa. E se não fui eu que provoquei, então a causa só pode estar no passado. O que se quer dizer com isso? Que quando nós temos uma história familiar muito complicada, é bastante razoável que nós imaginemos que as causas também estão no passado. Os nossos traumas de infância, aí eu pergunto, mas fui eu que provoquei o meu trauma de infância ou esse trauma de infância alguém me impôs? Porque meu pai me abandonou, porque minha mãe me abandonou, porque minha mãe era cruel. Quando eu tenho uma história de infância em que eu não sou o agente, mas eu recebi essa história, então essa história está lá atrás. Eu precisei me reencontrar com essas pessoas nessa existência. Inimigos do passado, problemas de relacionamento, conflitos de diversas ordens, no arranjo familiar, você vai renascer próximo dessas pessoas. O que não justifica a crueldade deles. A crueldade já é um equívoco da parte deles, porque ninguém renasce para ser pai cruel. Nós renascemos para acertar. E se por algum motivo eu tenho mãe cruel, pai que abandona, mãe que abandona, esse problema já decorre de quem no agora está saindo também das suas responsabilidades. A lógica da reencarnação é: havia um conflito? Havia. Vamos pegar esse grupo e conversar com eles. Vocês vão voltar juntos e vocês têm condição de viver de maneira harmônica. Eu vou repetir. Reúne-se os inimigos e diz: vocês têm condição de viver de maneira harmônica se usarem de todos os seus recursos para viverem harmonicamente. Todo mundo concorda? Ok, então vocês vão renascer. Quando renasce, os compromissos que alguns familiares fazem não são cumpridos. O pai abandona, a mãe entrega para adoção, ou não entrega e se torna cruel, pai cruel, história de vício, família desestruturada, muita violência, muita agressão. Alguém falhou aqui. E aí nós estamos criança nesse ambiente difícil.
Assim nós caminharemos com uma sequela. O psicólogo vai dizer: as causas do seu problema estão na infância. E o espiritismo vai dizer: as causas são híbridas. Estão no presente, eu consigo enxergar, mas para esta causa do presente existe uma causa no passado. Então, a rigor, dentro de doutrina espírita, nós temos 3 padrões diferentes. Existem causas no passado, causas atuais e causas híbridas, que são aquelas que tem no passado, mas que eu no presente reforço isso. Ela estava no passado, mas eu repeti no presente. O caso do rapaz que disse que perdeu tudo porque no passado ele era uma pessoa sem juízo, pode ser verdade. Ele está repetindo a história do ontem no hoje. Não é uma punição, é uma repetição da irresponsabilidade. Ele era irresponsável ontem, renasceu irresponsável hoje e, portanto, repete o mesmo padrão. Então, eu tenho causas no hoje, mas as causas do hoje possuem raízes no ontem. Nós só podemos dizer que as causas são verdadeiramente do ontem quando eu não contribuí em nada para que aquilo acontecesse. Aí sim, as causas são só do ontem. A pessoa nunca agiu de maneira a justificar aquele sofrimento. Então, se ela nunca agiu, aquilo só pode estar no passado. Como eu estava comentando ainda há pouco, a criança já nasce com uma sequela. A pessoa não tem nenhum interesse de fazer algo e aquilo acontece com ela. Ela vai passear na feira e a árvore cai em cima dela. Quando isso acontece, qual é a responsabilidade direta que esse indivíduo tem? Então, evidentemente, a causa não está no presente. Ela poderia ter passado um pouco antes da árvore cair, um pouco depois, e pegar um outro caminho, parar numa banquinha e demorar um pouco mais e a árvore cair. Se a árvore cair exatamente quando ela passa, é uma questão bastante reflexiva para nós, de que se ela não contribuiu e aquilo aconteceu, há de existir uma causa no ontem para isso que está acontecendo com ela agora. Então, nem somente causas do presente e nem somente causas do passado. Olhemos muitas vezes as causas híbridas, em que os 2 elementos estão acontecendo, passado e presente, numa repetição, lembrando sempre que a lei não precisa de ninguém para agir em nome dela. A lei age sozinha há milênios, há bilhões de milênios que ela age assim. Nunca precisou, porque Deus, na verdade, não tem essa característica de esquecer ou de não perceber aquilo que fazemos. Artigos 6º, 7º e 8º do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e o Inferno, ali é dito que a criatura humana, ela na verdade vai experimentar os sofrimentos de acordo com o mal que ela faça, e que quanto mais mal ela faz, mais sofrimento ela vai passar, e quanto menos mal ela fizer, menos sofrimento. E tudo que ela faz para diminuir o sofrimento vai acontecer. Não precisa que ninguém haja, não é necessário que ninguém se apresente. Todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece está sintetizado numa única frase que Jesus deixou para nós. Ele disse: é necessário que o escândalo venha. Ou seja, é necessário que muitas vezes nós nos escandalizemos quando a lei é aplicada. Meu Deus, a moça caiu, o homem caiu do telhado, aconteceu uma coisa, como que isso aconteceu? Meu Deus, mas que dó, por que isso aconteceu com ele? E nós nos afligimos por conta do sofrimento dos outros. E nós nos escandalizamos quando isso acontece porque não encontramos razão. Então diz Jesus, é necessário que o escândalo venha, ou seja, que nós nos escandalizemos quando a lei age. Mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque todo aquele que quiser ser o motivador do sofrimento de seu irmão, responderá por aquilo que está fazendo. Porque todo aquele que faz algo para ser o agente da lei, que se apresenta para ser o autor do escândalo, terá a responsabilidade
por aquilo, e diz Jesus: mas ai daquele que se apresentar como o procurador da lei, porque esse que faz responderá pelo que está fazendo. A lei tem seus próprios instrumentos, e a confiança em Deus e em sua justiça é suficiente para aqueles que compreendem a sua lei. Muito obrigado.